quando nós estamos com a chama do Senhor, isso se torna prazeroso. E como nós devemos manter essa chama acesa nos dias de hoje? Leitura da palavra, oração e adoração. É o que estamos fazendo hoje aqui em comunhão. E para que esse fogo pudesse ser mantido aceso, Deus deu instruções a Moisés para transferir para os sacerdotes e para o povo. E o livro de Levítico, ele é um livro ao qual tem umas características que chama a ele santidade. É um livro que o Senhor deu instruções para que o povo fosse purificado, fosse um povo puro, um povo limpo, um povo que pudesse se achegar à comunhão com o Senhor. Porque vejamos bem, o Senhor retira o povo do Egito. O povo estava cativo lá no Egito há muito tempo. E lá no Egito, o que aconteceu com aquele povo? Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a se vestir diferente, conforme que não era da ordem do Senhor. Eles se corromperam. E como uma pessoa pecaminosa, como uma pessoa toda corrompida, vai se chegar a Deus? Ela tem que passar pelo arrependimento. Nos dias de hoje, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para nós alcançar, estar perante ao Senhor. E quem faz isso hoje? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso amigo, que nos mantém cada vez mais firme e forte para que nós possamos carregar a presença do Senhor. E nessa noite, para nós mantermos a chama acesa, nos dias que nós estamos vivendo, onde nós estamos no mundo, como a Babilônia. Hoje nós estamos vivendo no mundo como Daniel viveu, como José viveu. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer como Daniel. Como Daniel manteve a chama da fé dele acesa dentro da Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 8 vai dizer: e Daniel propôs no seu coração e não se contaminar com as iguarias do rei. Então hoje nós precisamos propor no nosso coração e não se contaminar com o que o mundo tem nos oferecido. Porque nós somos nova criatura. Nós somos servos e servas do Senhor. E nós precisamos todos os dias propor no nosso coração. E não é fácil. Nós vejamos bem, todos os dias, quando nós levantamos, fazemos a nossa oração e saímos da nossa casa, seja para o nosso trabalho, para a faculdade, para o curso, seja qual for o lugar, nós vamos viver situações que as trevas vão se levantar e vai oferecer aquilo que Satanás quer. Mas, porém, nós temos que nos manter firme e forte na presença do Senhor. Como eu disse no início, eu tenho 10 anos na caminhada com Deus. E não foi fácil chegar até esse momento. E não vai ser, daqui para frente, não vai ser. Ainda mais quando nós liberamos a palavra do Senhor. O inimigo fica furioso com quem carrega a chama do Senhor. E nós precisamos muito bem mantermos firme e constante na caminhada. E Daniel foi esse homem. Ele propôs não se contaminar com as iguarias do rei. E com isso, Daniel influenciou o quê? Mais 3 jovens. E jovens, como vocês têm se mantido nos ambientes onde vocês chegam? Como está a vida de vocês nos locais onde hoje eu trabalho de moto-Uber, né? Então, eu rodo a cidade toda. E geralmente eu trabalho mais na parte da noite, que eu não consigo trabalhar durante o dia, que eu tenho outros deveres a fazer. E quase todos os dias, mas sexta, sábado e domingo, quando eu rodo durante a noite, que eu passo, viro à noite, é meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Gente, é muito adolescente jovem se perdendo. Aonde tu passa, nas choperias, nas resenhas que eles fazem, você vê cada menina, cada menino de 12, 11, 13 anos, que assim, é escandaloso. Mas por que isso tem acontecido? Aonde está o erro disso tudo? Aonde está o erro dessa geração? Muitas pessoas, quando eu estou transportando, que vê uma situação dessa, ainda mais as pessoas da minha idade, 30, para cima, assim, falam: olha só que geração rebelde. Eu, na hora, eu repreendo aquela palavra: ops, não fala isso dessa geração. Porque Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se não falha a memória, a palavra de Deus vai dizer que esta é uma geração eleita.
Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês foram chamados, são exclusivos de Deus. Leia lá, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória. Você vai ver que vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para pregoar a palavra de Deus. E quando eu vejo alguém falando da geração de vocês, dessa juventude, eu não me calo, eu falo assim: não, essa geração é uma geração eleita. Eu creio nas promessas que o Senhor liberou na vida de vocês. E eu sou um cara incendiado, meu irmão, que gosta de evangelizar. Ontem mesmo, 10 horas da noite, eu estava lá no centro de Magé, levei passageiro para lá e estou parado no calçadão de Magé. Chegou um rapaz bêbado, parou do meu lado, e de repente ele falou: e aí, irmão? Eu olhei, meu Deus, pronto, você já arrumou problema para mim de novo. Eu falo assim brincando, mas eu sei que o Senhor traz pessoas assim para ouvir da palavra. E aí, irmão? Eu olhei para ele: você não vai falar comigo não, só porque eu sou aleijado? Eu olhei para ele e falei: não é nada disso, meu irmão. Você está distante de mim. Chega mais para perto. E quando ele chegou perto, ele tem a mão atrofiada. Na hora, eu botei minha mão na mão dele e falei assim: você não é aleijado. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes mesmo do Senhor te formar no ventre de tua mãe, Ele já te conhecia. Ei, você é perfeito aos olhos de Deus. Aos meus olhos pode ser até ruim isso aí, mas aos olhos do Senhor você é perfeito, meu irmão. E ali o rapaz começou a chorar. Sabe o que está acontecendo? Nós precisamos liberar a palavra de vida por onde nós passarmos. E aqui, na palavra, em Levítico, nós vamos ver que é um altar de holocausto. Um altar ao qual se levava ofertas em expiação do pecado. E ali, eu pequei, eu levava a minha oferta perante o sacerdote. E ali, ele fazia com que tinha um ritual. Eu botava a mão sobre o animal, sobre a cabeça do animal. Eu matava o animal, porque o pecado era meu. Não era o sacerdote que matava o animal. Era você e eu que tinha que matar esse animal, porque o pecado era nosso. Porém, ele era um sacerdote que representava a presença de Deus. E ele oferecia aquele holocausto a noite toda. E aquele holocausto queimava a noite toda e virava cinza. Porém, pela manhã, aquelas cinzas tinham que ser retiradas e colocado o quê? Lenha nova, para que o fogo pudesse ser mantido aceso. E aquele fogo não foi acendido por homem, não foi acendido por pessoa nenhuma. Foi o próprio Deus que acendeu aquele fogo. Porque você vê em Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente. E não deve ser apagado. Nada pode apagar o fogo de Deus, meu irmão. Nada pode calar a presença de Deus nos dias de hoje. Não é a perseguição. Foi cantado: o Coliseu não parou a igreja. Meu irmão, o Coliseu não teve capacidade de parar a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor. Vocês estão vendo as notícias que lá na Nigéria está sendo um massacre de cristão, né? Meu irmão, mas a Nigéria não vai ficar sem a presença de Jesus. Não vai. Sabe por quê? Porque vai existir remanescente fiel ao Senhor. Assim como Daniel foi fiel ao Senhor dele e não se contaminou com as iguarias do rei. Precisamos ser como Daniel. José do Egito, José lá dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar se levanta, querendo ele seduzir ele. E ele, meu irmão, ele correu e mesmo assim foi injustiçado. Mas José permaneceu firme, porque a palavra de Deus vai dizer: e o Senhor era com José. O Senhor é com você, juventude. Você é forte, você tem que prevalecer. Você não pode, nós não podemos deixar com que as trevas, deixar com que o mundo venha acabar com o brilho do Senhor sobre a nossa vida. Não vou fazer isso porque pode ser constrangedor, mas vou usar eu como exemplo. Quando eu comecei a minha caminhada, muitos amigos meus, que eram um cara festeiro, baladeiro, ficava na balada. Vou dizer para vocês, alcoólatra, ficava 3 dias sumido. Minha mãe e meu pai ficavam doidos atrás de mim, me caçando, eu desaparecido. Sabe onde eu estava? Dentro da favela.
ali, ó, usava droga, tudo. As pessoas olham para mim hoje e falam assim, cara, tu não tem nem cara que fazia isso. É, meu irmão, porque a presença do Senhor me transformou. O amor de Deus me alcançou. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar uma nova história para a nossa vida. Você compreende isso? Que só Jesus pode transformar a nossa história. E quando eu estava ali perdido no mundão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, os meus amigos que sabiam que eu era doido, eu sou agitado, eu estou falando para vocês, eu sou doido, eu sou incendiado mesmo. Se quiser sair agora e ir para a rua evangelizar, a gente vai. Eu não tenho medo de falar do Senhor, sabe por quê? Porque eu não tinha medo de pronunciar as trevas lá fora. Não tinha. E quando eu vim para a presença do Senhor, pastor Carlão, sabe o que os meus amigos falavam? Amigo, que batia no peito e falava, estamos juntos. Isso aí é fogo de palha, meu irmão. Ei, eu carrego um fogo dentro de mim, meu irmão, que é o fogo do Senhor. Não é um fogo que se apaga, não. E no começo da caminhada, muitas pessoas falam isso para nós. Ih, você é fogo de palha. Dou 1 mês, dou 3 meses, dou isso, dou aquilo. E eu virei para o Senhor e falei assim, Deus, eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Mas o Senhor me resgatou porque eu fiz uma oração. Eu não te conhecia, mas quando eu cheguei de um baile, eu fiz uma oração com Deus. Eu falei, Deus, se você realmente existe, que nesses crentes malucos fala, transforma a minha história. Eu não quero ser mais desgosto para minha mãe, sabe por quê? Eu cheguei de um baile muito louco da vida. Minha mãe abriu o portão, eram as 4, 5 horas da manhã. E minha mãe tinha eu como um filho exemplar. E ela olhou para mim, meu irmão, falou assim, filho, tu tens sido desgosto na minha vida. E aquilo pesa, juventude, isso pesa demais. Uma mãe que cuida de você, que faz o melhor para você, que faz tudo, virar para você com 20 e poucos anos de idade e dizer, filho, você tem sido desgosto na minha vida. E eu ali comecei a chorar, sentei na cozinha lá da casa da minha mãe e clamei ao Senhor sem conhecer Ele. Mas o Senhor me ouviu. Passado 2 dias eu tive esse convite ao culto que nem eu falei para vocês. E eu só pedi ao Senhor, transforma a minha história. Eu não quero ser desgosto para minha mãe. E o Senhor fez muito mais do que eu pedi, porque Ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. E se você tiver uma oração verdadeira com o Senhor, Ele vai transformar a tua história. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou em chegar. E hoje eu tenho vivido coisa extraordinária dentro desses 10 anos. Eu já provei de tantas maravilhas do Senhor. E sabe, aqueles amigos que falam assim, é fogo de palha. Muitos deles hoje me olham na rua, ou quando eu jogo meu futebol junto com eles, falam, Cristiano, faz uma oração por mim, cara. Ora aqui, eu preciso de... Falei, meu irmão, vamos orar. Eu oro, eu falo, cara, você precisa se chegar ao Senhor. E nós precisamos ter atitude de cristão no meio dos nossos amigos, no meio do povo corrompido. Nós precisamos demonstrar a grandeza do Senhor por onde nós passamos. Nós vamos ter perda? Vamos ter perda. Eu tenho muitas experiências com o Senhor. Eu já perdi trabalho por causa de manter a minha fé com o Senhor. Eu trabalhava numa empresa muito boa, recebia bem, mas chegou um convite, Lucas. Ei, Cristiano, vai chegar uma mercadoria tal, que eu era conferente, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei, não, isso está errado. Cristiano, faz desse jeito, senão pode causar problema. Eu falei, não tenho problema nenhum em fazer o que é certo. Ei, o mundo está dizendo que o que nós fazemos é errado. Não é errado, meu irmão. Permanecer com Cristo não é errado. Você fazer a coisa certa no mundo que nós estamos vivendo hoje não é errado. Sabe por que se torna errado? Porque muitas das vezes nós deixamos isso nos envolver. E ali eu fui só sendo trocado de setor dentro da empresa, sendo rebaixado de função, mas recebendo o mesmo salário. Porém, aonde que eu passava tinha coisa errada, tinha coisa corrompida. E eu denunciando tudo, pastor Carlão. E aí, o que vai acontecer? Não vai dar bom, né? Quando eu fui demitido, sabe o que o gerente falou para mim? Cristiano, tu é um bom funcionário, cara. Tu é um bom funcionário, tu é um cara que passou aqui que com pouco tempo você faz coisa extraordinária. Porém, esse aqui não é o teu lugar, cara. Eu entendi, eu falei para ele, eu entendi. Fica tranquilo. Mas eu vou dizer para vocês, até hoje eu colho o fruto daquele lugar. Porque eu saí de lá com uma alma se rendendo ao Senhor
E através dela outros amigos foram se rendendo ao Senhor. E aonde você passar com o fogo do Senhor, pessoas vão se render pela glória do Senhor. Tu precisa carregar, nós precisamos carregar essa presença contínua. E quando nós levantamos, saímos de casa, oramos, fazendo nossa oração, vai chegar as cinzas, meu irmão. Ali a Bíblia fala que queimou e virou cinza, mas vai chegar a cinza. Vai chegar aquela pessoa, ei, faz isso aqui. É a cinza tentando apagar o teu fogo, meu irmão. Tira ela fora, remove ela. Fala assim, aqui tem fogo, meu irmão. Um fogo consumidor, um fogo da presença do Senhor. E Levítico é um livro que nos remete à santidade com o Senhor. Aquele povo corrompido, Deus tirou eles do Egito. Aí chega em Êxodo, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 32, que eles levantam o bezerro de ouro. Olha só, meu jovem, Deus tira o povo da escravidão, mas Moisés está lá no monte, orando, o Senhor, liberando instruções para o povo, os 10 mandamentos. O povo querendo trazer o povo mais para perto, porque Deus, quando cria o homem lá em Gênesis, né? A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, mas Deus colocou o homem no jardim do Éden. E todos os dias, o que acontecia no jardim do Éden? O Senhor, na viração do dia, vinha ter relacionamento com o homem. E Deus te criou para ter relacionamento com Ele, meu irmão. Deus nos criou para nós termos relacionamento com Ele. Porém, aquele povo pecou, e o pecado, porém a Bíblia vai dizer algo, em Romanos, se não me falha a memória, nada pode nos separar do amor de Deus, mas porém, se você permanecer no pecado, não é Deus que vai se afastar de você, é você que está se afastando de Deus. Então nós precisamos entender isso nos dias de hoje. E aquele povo pecaminoso, o povo querendo ter relacionamento com ele, Moisés está lá no monte, orando, e o povo está lá embaixo, falando com Arão, Arão, nos deu um Deus, cara. Nos deu, Moisés está lá tantos dias e nada, não acontece nada, nós precisamos de Deus. Sabe por quê? Porque aquele povo já tinha acostumado a adorar deuses estranhos no Egito. E eles precisavam de algo que preenchia o vazio na vida deles. Porém, o que vai preencher o nosso vazio é o fogo do Senhor, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Sabe por que eu andava no mundão? Sabe por que eu usava droga, bebida e tal? Porque eu precisava de algo que preenchisse o meu ser, mas nada lá do mundo preencheu, até eu encontrar a presença do Senhor, até eu ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Amém? Glória a Deus, vocês estão conseguindo compreender a palavra? Aleluia! Já disse que é um livro que remete à santidade. Olha só, gente, eu não consigo nunca usar isso aqui, ó. Eu faço muita coisa, Deus fala muita coisa comigo, mas é complicado, né? Deus vai falando na hora que a gente vai liberando aquilo que o Senhor está querendo falar para a igreja e para mim. Estou sendo ministrado muito através disso. Aleluia! Então a Bíblia fala que Levítico remete à santidade. E o povo estava em pecado ainda. Precisava de algo para ser purificado. E era através dos sacrifícios no altar. E o fogo precisava ser mantido aceso todos os dias, perpetuamente. E nada vai apagar esse fogo. Eu não sou muito bom em português, mas quando a Bíblia fala, nada pode apagar, e fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Se eu não me engano, isso está conjugado no verbo do pretérito do futuro, do indicativo, se não me falhar a memória. Então o Senhor está falando lá no futuro, tempo atual, presente e futuro, meu irmão, não vai apagar. Pode acontecer o que for, Deus não vai parar em você. Sabe por que Deus não vai parar em você? Zacarias, se não me falha a memória, está lá dentro do templo. Entrou lá dentro do templo, lá dentro onde ofereceu o incensário. Está lá dentro. E o Zacarias orava o tempo todo querendo um filho. E Deus fala para Zacarias, ei Zacarias, eu vou te dar um filho. E Zacarias, que é isso, Senhor, já sou velho. Ei, meu irmão, Deus estava dando através de Zacarias, João Batista, a voz que clama no deserto. E Deus não parou nele, Deus não parou em Zacarias. Ei, tu tá rindo, né? Tu tá consoando, né? Peraí, tu vai ficar mudo até o dia do nascimento desse menino. Porque Zacarias, esse menino será, sabe o quê? A voz que clamará no deserto, preparar o caminho para quem? Jesus, né? E João fazia o que no deserto? O que João fazia no deserto? Batizava. Ele batizava o arrependimento. E o que ele batizava? Com água.
Porém, ele falou assim, porém, após mim, vai vir alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ei, meu irmão, e lá em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, Jesus quando vai para o céu, mas deixa uma promessa. Ei, olha aqui, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E quando eles estavam lá reunidos, o que aconteceu? De repente, veio um vento impetuoso e toda a casa foi cheia. E eles foram batizados com língua de fogo. Ei, eles foram revestidos do poder, meu irmão. Nós carregamos o poder de Deus, nós carregamos o fogo de Deus. Hoje nós somos a presença de Deus na terra. Nós somos o tabernáculo. Em Êxodo fala que Moisés construiu o tabernáculo. Para quê? Para que Deus possa habitar lá. Para que Deus estivesse próximo do povo. E hoje nós somos o tabernáculo. Hoje a presença de Deus está sobre nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Como manter a chama acesa? Paulo vai trazer uma instrução a Timóteo, dizendo, ó Timóteo, a chama, mantenha, reacende a chama, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo que está sobre a sua vida. 2 Timóteo, tá aqui, ó, anotei. Perdão. Aqui. Se não me falha a memória, é 2 Timóteo, eu não anotei, mas é 2 Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória. Está lá escrito que Deus fala para Timóteo, Paulo dá uma instrução para Timóteo. Timóteo, ei, reacende a chama. Quando estava tudo acontecendo, aquelas guerras, tudo acontecendo, Timóteo se esfriando, Paulo vai instruir ele, ei, reacende a chama, o dom de Deus, o fogo do Espírito Santo que há em ti, Timóteo. Permanece firme. E nos dias de hoje nós precisamos disso, meu irmão. Permanecermos firmes. Permanecermos firmes. E a Bíblia, quando ela fala de fogo, ela representa a presença de Deus. Nós vamos ver que em Êxodo também, Deus se manifestou numa sarça ardente de fogo. E aquele fogo era um fogo que não consumia. Era um fogo de quê? Um fogo de santidade. Porque quando Moisés vai chegando perto daquela sarça, o que Deus fala com ele? Ei, Moisés, ei, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você está pisando é terra santa. Ei, meu irmão, para nós chegarmos próximo de Deus, nós precisamos estar purificados, santos, irrepreensíveis, com a chama do Senhor ardendo sobre as nossas vidas. Eu quero declarar que a nossa juventude, ela vai viver essa chama do Senhor. Ei, a orfandade não vai te alcançar. Não vai, a depressão não vai te alcançar. Não vai, a ansiedade não vai te alcançar. Ei, esse negócio de ficar se cortando, ei, chega, meu irmão, acabou por hoje. Porque a chama do Senhor está te preenchendo nessa noite. Aleluia! Você não vai mais parar por causa da depressão, por causa da ansiedade. Nós vemos muitas pessoas falando, ei, essa juventude é depressiva, essa juventude é ansiosa. Ei, meu irmão, chega, acabou. Hoje você vai sair daqui com a chama do Senhor sobre a tua vida. Nada pode calar aquilo que Deus colocou sobre você. Nada pode apagar a chama de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O livro de Levítico, ele significa em hebraico, vaikra, que é uma palavra que se fala, echamou. Quando você lê o primeiro versículo, a Bíblia vai dizer, ele chamou Deus Moisés. Ei, meu irmão, Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje para você ser um jovem, um adolescente. Todos que estão aqui, ser boca profética do Senhor nessa terra. Viu o que a Lidiane orou aqui? Orou pela nação brasileira. Eu falei com a minha esposa que eu ia trazer a bandeira do Brasil. Eu gosto sempre de carregar a bandeira do Brasil. Porque todo mundo fala que a nossa nação brasileira acabou. Ei, a nação brasileira não acabou. Tem uma promessa, muitos evangelistas, apóstolos passaram por essa nação. Povo lá de fora, meu irmão, passou aqui dizendo que daqui do Brasil vai sair um fogo, uma chama, missionários, profetas, evangelistas dessa nação, pastor Carlão. Vai sair daqui, eu creio nisso. O Brasil, ele carrega uma chama. Eu não sei se vocês acompanham os documentários. Eu acompanho muito Portas Abertas.
E o povo lá de fora fala que o brasileiro carrega uma chama que é algo diferente, é algo extraordinário. Quando o brasileiro chega, ou quando eles vêm no Brasil, eles sentem algo diferente. O Senhor tem algo sobre a nossa nação, meu irmão. E nós precisamos nos levantar. Nós, os anciões, os adultos, nós precisamos se levantar e levar essa juventude a cumprir o propósito delas. Como eu disse, eu estou com a missão de levar a minha filha a cumprir o propósito dela. Eu tenho que preparar ela, porque vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui nessa terra. E se eu não introduzir o reino de Deus sobre a vida dela, se eu não ser a testemunha de Cristo para ela nessa terra, ela vai se corromper, ela não vai cumprir aquilo que o Senhor tem para ela. E Deus, quando nós colocamos o nome dela de Rebeca, nós oramos e o Senhor falou com nós, Rebeca. E eu fui procurar o significado do nome dela, significa aquela que une. E eu creio que a minha filha foi chamada nessa geração para unir o povo ao Senhor novamente. E eu tenho que preparar ela para isso. E você pai, você mãe, você tem preparado os seus filhos para os dias atuais? Como tem sido a nossa conduta, Lucas, dentro de casa? Eu fui líder de jovem 2 anos no ministério que eu congreguei. 2 anos eu fui líder de jovem, adolescente e jovem. E sabe o que eu ouvia muito do jovem, quando nós conversávamos no particular, né, ali em reunião? O meu pai é crente só na igreja, a minha mãe é crente só na igreja. E nós, pai, nós temos que ser cristão aqui, cristão lá fora e na nossa casa, onde nós formos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver a imagem e semelhança de Deus. Não é através somente do pastor Carlão, não é através de mim que é evangelista, não é através de ninguém, é através dos pais. Os nossos filhos precisam de pais incendiados, para que essa juventude venha viver o novo do Senhor todos os dias. E eu olhava aqueles jovens conversando comigo, todos eles falavam, a maioria, era quase 50 jovens que tinha, falava a mesma coisa. E eu chegava e conversava com os pais, eu falei, olha, você precisa ter uma atitude diferente, seu filho falou assim. E eu sempre colocava o filho e os pais junto para conversar, quando eu chamava para conversar. E geralmente, pai, isso é mentira dele. E a criança, o jovem sempre fala, não é mentira, mãe. Em casa você xinga, em casa você faz isso, pai, em casa você bate na minha mãe, isso, aquilo, olha só, cara. E dentro da igreja, fazendo o serviço do Senhor, estava como Ofni e Finéias dentro do templo, corrompidos. 2 jovens, que o pai Eli não doutrinou eles. 2 jovens que estavam mantendo a chama do Senhor aceso, mas de uma forma errada, porque nem tudo que nós estamos fazendo tem a aprovação de Deus, sabia? Tem muita coisa que nós vamos fazer, que nós parece que estamos fazendo correto, mas nós estamos fazendo errado, porque muitas vezes nós estamos em pecado, nós estamos em fornicação, nós estamos em adultério, nós estamos xingando, falando coisas que não deve, e estamos na casa do Senhor, fazendo tudo. Mas a Bíblia fala que Deus desprezava aqueles 2 jovens. Mas antes do fogo de Deus se apagar, Lucas, antes do fogo de Deus se apagar dentro do tabernáculo, o Senhor gritou, Samuel, 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 Samuel. Cadê os Samuéis dessa geração, meu irmão? Mesmo num ambiente corrompido, mesmo num ambiente de 2 jovens corrompidos, Samuel não se corrompeu. Samuel se manteve firme. E a Bíblia vai dizer, quando Deus chama Samuel, a Bíblia fala que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Não é, pastor Carlão? E ele chegava lá, Eli, tu me chamou? Não chamei, volta a dormir. Então, ele, na 4ª vez, na 3ª vez, ele fala para ele, se te chamar de novo, diz assim, eis-me aqui, Senhor. Porque Eli sabia que era Deus que estava chamando Samuel. E sabe por que Deus chamou Samuel? Porque Deus havia visto que o fogo, a lamparina, a lâmpada estava se apagando. E Deus falou assim, eu não vou permitir isso, porque eu declarei que o fogo permanecerá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, meu irmão, mesmo que você está vendo alguém dentro da igreja fazendo coisa de errada, se prepare, a justiça de Deus vai chegar. Se essa pessoa não se voltar aos pés do Senhor, a justiça de Deus vai chegar. Muitas das vezes, olha, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, será que o pastor não está vendo? Será que o irmão não está vendo? Ei, meu irmão, Deus está vendo.
Deus não está escondido. Ninguém se esconde da presença de Deus. E aquele jovem fazendo tudo corrompido, mas Deus deu uma palavra a Samuel. Ei, Samuel, eu vou liberar sobre a família de Eli, sobre os filhos dele. Eles não permanecerão mais na função sacerdotal. Eu vou levantar alguém com a chama do Senhor. E esse alguém é você, Samuel. Samuel diz: eis-me aqui, meu irmão. Você está preparado para isso hoje, juventude? Ei, adolescente, jovem, tem crianças aqui. Está preparado para isso hoje? Carregar a chama de Deus na tua vida? Quando você sair daqui hoje, amanhã, ou até mesmo hoje, aonde você passar, que você vê que alguém vai tentar te corromper, você: ei, meu irmão, oi, para com isso. Eu sou do Senhor. Muitas das vezes nós temos vergonha de dizer que nós somos cristãos. Por onde nós passamos, ficamos acanhados, calados. Mas chega na igreja, queremos pular, cantar, fazer tudo. Isso é bom. Mas lá fora que nós temos que prostar e dizer que nós somos cristãos. É como eu disse, dentro daquela empresa, eu me prostei. Falei assim: eu sei quem eu tenho crido. Nós temos que saber quem nós temos crido, meu irmão, nos dias de hoje, para que a chama de Deus não venha se apagar. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho até que hora, Lucas? Pode ir? Amém? Amém? Então, trazendo novamente, precisamos estar santo. A palavra santidade remete a santo, a palavra santo. Então nós precisamos estar todos os dias buscando ao Senhor. E como manter essa chama acesa todos os dias? Palavra, já disse, adoração, oração. Tem dia que nós vamos levantar mal. Ontem foi um dia que eu levantei mal, que eu não queria nem orar, meu irmão. Eu falei: meu Deus, que isso? Um dia desanimado. Falei: não, que isso, Senhor? O que está acontecendo? Fraco, pensando assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu me lembrei que eu carrego a chama do Senhor. E mesmo ali, em poucas palavras, eu falei: Senhor, me guarda, me proteja, me leva para esse trabalho. Eu sei que é difícil esse trabalho, Senhor. Todos os dias tem milagres do Senhor sobre a minha vida. É livramentos que eu passo. Pai, me proteja em cima dessa moto. Me ajuda, Senhor. E eu consegui ali liberar aquelas palavras. E meu dia foi melhorando. Consegui botar um louvor no meu celular enquanto estava esperando uma corrida tocar. E ali foi reacendendo aquela chama. Foi revivendo o fogo do Senhor sobre a minha vida. E à noite o Senhor me preparou algo para me ministrar na vida daquele homem. E eu saí de lá de Magé com a certeza que aquele homem vai ser transformado através da palavra que eu liberei sobre a vida dele ontem. Eu creio nisso. Muitas das vezes nós só precisamos ser firme, constante na presença do Senhor. Porque, como eu disse, o Coliseu não parou a igreja. Ei, os leões na cova não parou Daniel, não matou Daniel. Porque Daniel estava como? Estava queimando, estava incendiado. A fornalha ardente de fogo, ei, não queimou aquele jovem, porque existia alguém com mais fogo lá dentro. Era o Senhor. Porque Nabucodonosor vai dizer: ei, não foi 3 jovens que nós jogamos lá dentro da fornalha? Não foi 3 jovens que caíram dentro da fornalha? Ei, estou vendo 4. E um dele parece como um anjo, parece um filho de Deus. E aquele homem saiu de lá sem um fio de cabelo queimado. Mas a Bíblia vai relatar que aqueles homens que jogaram ele lá dentro, antes mesmo de chegar perto da fornalha, o fogo tinha matado eles. Para nós entender que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles não temeram. E eles falaram: ei, Nabucodonosor, mesmo que meu Deus não me salva, ei, eu vou permanecer firme, de pé. Eu não vou me prostrar à tua estátua. E nos dias de hoje nós precisamos ser assim, meu irmão. Não se prostrar a nada dessa terra. A ciência vai dizer, eu gosto muito disso aqui. Eu ouvi uma vez um pregador falando isso. E hoje encaixa dentro da mensagem. A ciência vai dizer que a natureza é composta por 4 elementos. Quem está estudando aí vai saber: fogo, água, ar. Qual é a outra? Fogo, água, ar, terra. Aleluia. A igreja está ligada. E a Bíblia vai dizer que em Gênesis,
Deus formou o homem do pó da terra. Ei, nós tem algo que a terra também tem, que a natureza também tem. São 4 elementos. E a Bíblia vai dizer também que João batizava com água. A ciência prova que o nosso corpo é composto com quase 68, 70% de água. Ei, nós temos água, nós temos terra. E o que faltava para o homem ser vivente? O ar. E Deus soprou na narina do homem, e o homem passou a ser vivente. Ei, mas faltava algo, meu irmão. Faltava água ainda para o homem. Faltava o fogo. E eu já disse que lá em Atos 2, o fogo desceu, meu irmão. E o homem foi cheio do fogo de Deus. E olha, eu tenho uma convicção disso. Se a natureza, jovem, carrega os 4 elementos, é porque tem um Criador. E se eu carrego os 4 elementos, é porque eu tenho um Criador. E se a natureza e eu carrego os mesmos elementos, ei, meu irmão, somos do mesmo Criador. E o que o Romano vai dizer? O que o Romano vai dizer? E o Senhor aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ei, a natureza clama ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós temos nos manifestado. Vocês estão estudando? Estuda. Vocês fazem, estuda. Vocês têm manifestado a glória de Deus na escola, por onde vocês passam? Eu lembro muito bem quando eu era jovem, eu estudava no Zé Veríssimo. Meu irmão, eu odiava crente, mas eu gostava muito quando tinha uns jovinhos lá com violão, tocando e adorando o Senhor. E eu não sei, isso acontece na escola de vocês? Vai acontecer a partir de você, meu irmão. Você vai se manifestar. Você vai começar a adorar. Ah, eu não sei cantar, eu não sei tocar um violão igual o irmão, eu não sei. Não, meu irmão, tu vai chegar dentro da tua sala de aula e vai: Senhor, eu profetizo bênção sobre a minha sala. Todas as vidas que estão aqui vai ser impactada pela tua presença. E ali o Senhor vai levantar mais um, mais outro. E a tua escola vai ser incendiada, meu irmão. Sabe como começou o avivamento? Vocês estudam, vê como é que foi. O avivamento na rua Azusa começou através de um homem só, meu irmão. Não foi através de multidão. Foi através de um homem só. Um homem incendiado com fogo de Deus. Levantou uma adoração, clamou ao Senhor. E aquela rua inteira foi alcançada. O bairro foi alcançado. A cidade vai relatar que o estado inteiro foi alcançado. O povo se arrependeu. E é isso que nós precisamos, manifestar a glória de Deus, porque nós carregamos os 4 elementos dos céus: terra, fogo, ar e água. Aleluia! E eu não vou me estender muito não. E diante disso tudo, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Aleluia! Eu creio que não é por muito falar, mas sim por ouvir. Eu creio que o Senhor falou algo no teu coração nessa noite. Eu creio que o Senhor ministrou no seu coração, meu irmão, minha irmã, a toda a igreja. E eu quero dizer através disso que você carrega os 4 elementos dos céus na terra. Você está nessa terra com os 4 elementos do céu. Você carrega água, fogo, terra e ar. Você carrega em Gênesis o sopro de Deus, a presença de Deus. Em Atos você carrega o fogo, que representa o Espírito Santo, o poder de Deus. Você foi formado da terra. Aleluia! Em nome de Jesus, eu creio que essa juventude que está aqui hoje é a juventude que vai viver o grande avivamento que tem declarado sobre a nossa nação. Eu creio que as crianças que estão aqui, os adolescentes, os jovens, nós adultos, anciões, nós vamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Eu creio que a partir de hoje o fogo vai continuar aceso sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo, ela não vai se apartar. Nós não vamos se render aos convites da terra. Tu vai sair daqui hoje e vai chegar na tua casa, tu vai declarar: eu sou a tocha acesa
O meu ambiente vive a presença de Deus. A minha casa é incendiada pela glória do Senhor. Aleluia, Deus. A glória de Deus está sobre essa igreja. Ei, pastor Carlão, o Coliseu não parou a igreja. Tentaram te parar, meu pastor, mas não pararam o Senhor, porque você carrega a chama de Deus. Ei, Jesus. O Ministério Casa na Rocha carrega a presença de Deus. Vai impactar a nossa cidade. O bairro de Piabetá vai ser impactado pelo fogo que existe sobre essa casa. Ei, meu irmão, a partir de hoje eu declaro: o Ministério da Casa na Rocha vai incendiar o nosso bairro, vai incendiar a nossa cidade de Magé e vai alcançar muitos outros lugares da nossa nação. Daqui no Ministério Casa na Rocha vai sair missionários, evangelistas, apóstolos, profetas, pastores, homens e mulheres de Deus. Vai apregoar a palavra de Deus na nossa nação. Ei, Jesus. Ei, Senhor. Tentaram parar vocês, meu irmão, mas nada vai parar o Ministério Casa na Rocha. Ei, não é a tempestade, não é a depressão, nada vai parar o Ministério Casa na Rocha. Ei, pastor Carlão, eu profetizo sobre a tua vida, meu pastor, que você vai continuar uma chama acesa, impactando gerações. Ei, Jesus. Ei, Pai. Ei, Jesus. Ei, o fogo de Deus está sobre essa casa, meu irmão. Ei, a presença de Deus está sobre esse lugar. Você é a tocha de Deus sobre esse lugar, meu irmão. Ei, Jesus. Ei, Pai. Pai, a minha oração nessa noite, meu Deus, é para que, Senhor Deus, cada um de nós, Senhor Deus, possa sair daqui impactado, Pai, com a Tua glória, Pai. O cabote do Senhor, Pai, o peso da Tua glória desça sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor Deus. Sim, Jesus. Ei, Pai, eu oro, Pai, como diz em Zacarias, Pai, o fogo de Deus, o muro ao redor dessa casa, Pai. Tu és o fogo ao redor dessa casa, Senhor. Ei, Jesus. Ei, se você chegou nesse lugar com a chama apagada, aí, meu irmão, eu quero dizer, tu vai sair daqui incendiado. Basta você crer, basta você acreditar em Jesus. Não é porque somente estou falando, mas porque Jesus está nessa casa hoje. Jesus se faz presente nesse lugar. Jesus reina sobre a Casa na Rocha. Ei, Jesus. Ei, Pai. Aleluia, Senhor. Ei, Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, cadê os altares incendiados nessa noite? Cadê você, meu irmão, incendiado nessa noite? Cadê você cheio da presença de Deus nessa noite? Ei, eu quero orar e agradecer a minha oportunidade. Dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, Lucas, pastor Carlão, a toda a igreja. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.